Quero agora passar a palavra, inicialmente para o Dr. Aécio, que vai fazer uma apresentação. Pode usar aquele ali, se estiver solto, eu acho melhor. Bom, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando com todos aqui, mais uma vez, esse tema que é um tema tão caro a todos nós, que é o tema da saúde. Parabenizar o vereador Bruno por essa iniciativa, toda essa casa por essa iniciativa. Aécio, se me permite só uma falha, saudar também o vereador Beto da Pipa, que está presente conosco. Esqueci, Beto, desculpa. E o nosso querido também, doutor Flávio, do Hospital Geral do Ingá, que chegou agora aqui também. Bom, doutor Flávio, doutor Pedro Ivo. E me chegou aqui também o senhor Desculpa, Armando. doutor Pedro. Chegou o senhor Armando José Magalhães, do Hospital Santa Cruz. Obrigado. Ótimo. Bom, eu gostaria, Bruno, de fazer um rápido memorial e deixar alguns agradecimentos aqui, porque no ano passado nós tivemos a oportunidade de estar nessa casa, se eu não estou equivocado, em março ou abril do ano passado, através do nosso vereador, do João Gustavo. Na oportunidade era presidente da Comissão de Saúde, e já naquele momento, há um ano e 10 meses atrás, nós já estávamos vivendo um momento delicado. Nós tivemos a oportunidade aqui de antecipar a possibilidade do fechamento de algumas instituições aqui em Niterói. Fizemos também audiências públicas em São Gonçalo, porque, obviamente, o problema não é um problema de Niterói, e nem só de São Gonçalo, é um problema sistêmico. A gente vai ter a oportunidade de estar tratando, tentando fazer um diagnóstico e tentando também propor algumas alternativas. E ao longo dessas duas audiências públicas, nós deixamos claro a dificuldade que o setor vinha vivendo, né? A trajetória de fechamento ao longo dos últimos 15 anos de várias instituições. Isso já vinha num processo gradual de colapso das instituições, e naquele momento tivemos a oportunidade de estar com o ministro Padilha, uma audiência agendada até pelo atual secretário, na época, deputado Chico D'Angelo, e pelo nosso prefeito de Niterói. Foi uma audiência que nós acreditávamos pudesse diminuir a nossa angústia, porque na época todas as unidades da federação estiveram presentes lá, todos os estados, com os presidentes das federações, com o presidente da confederação. Deixamos muito claro para o ministro Padilha, que estava lá com todo o colegiado dele e com funcionários da área da fazenda também, da necessidade imperiosa de uma desoneração para o setor, visto que naquela oportunidade vários segmentos vinham sendo desonerados, segmentos da economia que eu não tenho nenhum pudor em dizer que não tem a relevância que nós temos, como é o caso de hotéis, como é o caso de teatro, de cinema, com todo respeito à cultura, mas eu não tenho dúvida que a questão da saúde tem uma relevância absoluta, né? É um dos binômios relevantes de qualquer sociedade, junto com a educação, e, infelizmente, uma emenda que foi feita por um deputado do Piauí, que eu não estou recordado o nome dele agora, foi vetado pela presidente Dilma, que traria um alívio, traria pelo menos um refrigério para os cofres combalidos das instituições hospitalares. O que a gente buscou aqui, esse trabalho é um trabalho fruto aí dos diretores e de todos os técnicos nossos lá do sindicato, onde a gente tenta fazer um diagnóstico não só da realidade hospitalar privada,
A gente, na verdade, faz um diagnóstico do que está acontecendo hoje com a situação hospitalar na região leste. Nós focamos na região leste, mas isso aqui se reproduz por todas as regiões metropolitanas que, porventura, nós buscarmos no Brasil, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja no estado de Minas, enfim. Nós tivemos a oportunidade de estar, como eu frisei aqui, com todas as unidades da federação, ampliando esse diagnóstico quando tivemos com o ministro. Bom, eu vou começar aqui, deixa eu ver se eu consigo me entender aqui. Eu acho que tem que ligar primeiro aqui para eu poder operacionalizar aqui. Você me ajuda aí, amigo? Isso, agora eu acho que vai aqui. Bom, inicialmente nós pegamos aí um releasing de vários jornais, isso aí já é o dia a dia, é o cotidiano, que nos mostra realmente a dificuldade que a saúde vem vivendo, e nós buscamos, obviamente, aí, mais a nossa região leste aqui. Né? Isso aí, matérias de jornais, isso recente, com o fechamento do Santa Cruz, crise ameaça mais 3 hospitais, quer dizer, isso na verdade tem sido uma tragédia absolutamente anunciada. Né? Isso aqui a gente colocou aqui para nós termos uma ideia do seguinte: vocês imaginam, vereador Diego Sampaio, seja bem-vindo, nós colocamos isso aqui para mostrar o seguinte: vocês imaginam as santas casas no Brasil, elas vivem hoje, todo mundo deve ter lido na mídia isso, todos os jornais de grande circulação, uma situação de colapso. Vocês imaginam o seguinte: se as santas casas, que são isentas de tributação, estão vivendo uma situação de colapso, e, historicamente, na nossa região aqui, nós não temos santas casas, a região leste aqui, no trajeto histórico aí da formatação dos hospitais, foram grupos de médicos se reunindo e formatando hospitais. Quando a gente olha aqui em Niterói, a maioria dos hospitais, né, são hospitais que foram construídos, o grupo lá da urologia com 8 médicos, o grupo da Santa Marta com 5 médicos, a auxiliadora, a exceção talvez seja o Santa Cruz aqui, que era uma entidade beneficente, mas todos os outros hospitais, eles foram construídos com grupos de médicos, como se fosse uma guilda realmente para a prática médica, isso a partir dos anos 60, quando houve lá o estímulo governamental. Eu coloquei isso aí porque até hoje essa questão das santas casas continua sem resolução, porque o passivo é muito alto e mesmo com reajuste dado exclusivamente às santas casas, o para frente é dificílimo você gerir fluxo de caixa para frente. Bom, aí a questão do ente regulatório, a ANS retoma a proibição de vendas de 246 planos de saúde. Isso aqui eu gostaria também de comentar depois, porque o efeito disso aqui é exatamente em cima dos protagonistas do sistema, que são os hospitais, os médicos, as clínicas diagnósticas. Por quê? Porque na medida que as operadoras são asfixiadas com medidas draconianas desse tipo, o efeito disso aí, obviamente é na cadeia de valor, o efeito disso aí vai atingir principalmente médicos, hospitais, que em última instância são quem dão atendimento à população. Isso aqui é um outro drama que a gente vai estar falando. Na medida em que vocês vão verificar aí, o desabastecimento de leitos acontece, os hospitais privados ainda acabam sofrendo. Por quê? O efeito de liminares impondo aos hospitais privados que recebam pacientes do Sistema Único de Saúde sem uma remuneração devida, nem como compensação de tributo. Então, todos os hospitais hoje aqui em Niterói seguramente têm no portfólio aí um volume financeiro monumental que não conseguem receber isso aí. Quem entrou com ações lá atrás deve ter alguns precatórios aí e
desistiram efetivamente de recuperar esse recurso. E, obviamente, sempre com pacientes gravíssimos, pacientes precisando de unidade de terapia intensiva, pacientes precisando de próteses ortopédicas, vasculares, etc., etc. Isso é um outro dado relevante. A inflação na saúde, isso não é um dado de Brasil, não, isso é um dado mundial. Ela sempre foi e sempre vai ser maior do que a inflação normal da economia. Bom, aí o mesmo dado, o Brasil hoje vive um processo de envelhecimento, todos nós acompanhamos mais ou menos isso. O Brasil está vivendo uma transição demográfica. O Brasil, no final dos anos 2020, 2025, a prevalência etária vai ficar acima dos 45, 50 anos. Vocês imaginam? Se nós não corrigirmos todas essas disfunções, todas essas anomalias que nós vivemos hoje, seja na questão previdenciária, seja na questão assistencial, nós vamos viver um inferno seguro aí nos anos 25, 30. Bom, aqui o que a gente fez aqui? Nós olhamos a região leste, tendo como, obviamente, centro natural de gravidade Niterói, e pegamos todos os municípios do entorno. A gente sabe que hoje existe uma conurbanidade aí, quando você chega em Itaboraí, você já não sabe mais onde começa Itaboraí, termina São Gonçalo, começa Maricá na outra ponta e assim sucessivamente. Esses municípios, eles vivem hoje uma situação de total conurbanidade. E, obviamente, o município de Niterói, pelo fato de ter sido ex-capital do antigo Estado do Rio, pelo fato de ter a maioria dos equipamentos federais, estaduais, na área de saúde, acabou se tornando um atrativo natural para essas populações do entorno. E nós vamos ver o que aconteceu nesses últimos 15 anos na nossa região. Espera aí que eu errei. Bom, a gente começa no município de Niterói. No município de Niterói, todos que estão aqui lembram dessas instituições que estão aí. O Santa Mônica, que já foi até implodido, o projeto parece que é um centro diagnóstico, que vai ser feito um centro de imagem. O Hospital São Paulo, que ficava ali no Engar. A Clínica Psiquiátrica Frederico Leomil. O Santa Juliana, que era referência na cidade para o tratamento de pacientes ortopédicos de média e alta complexidade, do SUS, do Sistema Único. A Albert Sabin, que era uma referência na neonatologia e na pediatria, né? O Belô, que ficava naquela região lá de Rio do Ouro. O Hospital Santa Rosa, a Clínica Santa Maria, que era de fisiatria na Noronha Torrezão. Mais recentemente, e esses 3 aí foram nesse ano, gente. Quando a gente está fazendo essa audiência pública aqui, vereador, é para mostrar que a acentuação da crise, ela está entrando num processo, no meu entendimento, de pré-colapso. Se nós realmente não nos debruçarmos para um diagnóstico consistente e para uma tentativa de se tratar isso, reunindo aí todos os atores relevantes, nós tivemos o fechamento esse ano de 3 instituições tradicionais na cidade. O Centrocárdio, o Hospital Santa Cruz, que era uma instituição centenária em Niterói, foi referência em Niterói ao longo de anos e anos e anos. A Clínica Santa Lúcia, que era do Dr. Paulo César Schott, que também figura tradicional na cidade. E por fim agora, a gente está sabendo que o Procórdios vai a leilão esse mês ainda. Então, não são 3, serão 4 instituições. Eu acho que isso nos faz refletir a necessidade, a iminência de nós termos as nossas emergências. Hoje, a maioria das nossas emergências, elas já estão absolutamente superlotadas. Isso não é só Niterói não, vereador, isso é São Gonçalo também. Quem hoje tem emergência aberta acaba sendo punido, porque, obviamente, as pessoas, quando passam mal, elas vão procurar aquelas instituições que ainda têm emergência. Então, por mais que você disponibilize lá uma equipe multiprofissional, né, com toda uma infraestrutura, com serviços diagnósticos, etc. e tal,
chega um momento que essa superpopulação vai inviabilizar o atendimento. Bom, então em Niterói nós tivemos a diminuição de 1.200 leitos. Em Itaboraí, que é a cidade que vai abrigar o Comperj, todos os hospitais que faziam atendimento privado fecharam. São menos 500 leitos. E o mais grave disso, promotor, é que, ao longo desses 15 anos, somente 2 hospitais, eu acho que aqui em Niterói o Mário Monteiro, que eu não sei também se tem leito disponível, eu não estou acompanhando a realidade, eu não sei se é só um pronto atendimento. Mas, nesse período, somente o João Batista Cáfaro, que é um hospital de Manilha, foi aberto. Antes dele, o Alberto Torres, no governo do Marcelo Alencar, ainda em 94, 95. São Gonçalo, menos 780 leitos. Cade de Saúde Alcântara, todos lembram, nosso querido doutor Wilson Airola Barcelos, toda aquela turma. A Cade de Saúde Nossa Senhora de Fátima, que era uma instituição que fazia atendimento obstétrico. O Centro Ortopédico Gonçalense, o COG, o Hospital Santa Maria, no Alcântara, o Instituto de Urologia e Nefrologia, que tinha uma filial lá em São Gonçalo, não é isso? O Hospital e Maternidade Modelo, no Porto Velho, a Casa de Saúde Vila Paraíso, e, por último, agora, a Santa Lúcia, que fica no Camarão, é uma instituição que perdeu 150 leitos do SUS em São Gonçalo. Importante a gente colocar isso, porque além dos hospitais hoje, aqueles que ainda permanecem abertos, porque eu não tenho dúvida que ao longo do próximo ano vai continuar o hospital fechando em Niterói e São Gonçalo. Isso é tragédia absolutamente anunciada. Isso acaba impactando indiretamente nos hospitais que têm emergências por força de liminares que toda semana, vereador, é uma liminar, está aqui o Conrado do DOR, quer dizer, todos os que têm emergência, todos os que têm alta complexidade, somos punidos, e agora, inclusive, tem uma lei tramitando na Assembleia Legislativa para impor que os hospitais, doutor Pedro, coloquem na frente quantos leitos de UTI têm disponíveis, para o oficial de justiça chegar e não ter dificuldade na hora, porque o que está acontecendo é isso, eles vão dentro dos CTIs para verificar se você tem vaga ou se você não tem vaga. Isso aqui é um dado que qualquer um pode googar isso aí, ver ou ir aos livros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de leitos por habitante, dependendo do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, ele oscila de 2,5 a 3 por 1.000 habitantes. O que acontece? Niterói, obviamente, é um dos melhores IDHs do Brasil, essa realidade seria de 2,5 leitos, para uma população que hoje deve estar em torno aí de 500, 550 mil habitantes. São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá, todo o restante da região leste, nós sabemos que o IDH é muito baixo índice de saneamento, é uma das piores rendas per capita do Brasil, aquela região de São Gonçalo, aquela região de Itaboraí, e, obviamente, a necessidade seria de 3 leitos para cada 1.000 habitantes. De acordo com o IBGE, a região leste possui cerca de 2 milhões de habitantes, quando a gente pega Niterói, São Gonçalo e todos os municípios em torno. Consequência disso, nós fizemos aí a correção. Niterói, com 500 mil habitantes, e os outros municípios, nós deveríamos ter hoje mais ou menos 5.750 leitos para dar um atendimento basal à nossa população. Bom, vamos agora à disponibilidade de leito. Eu separei aqui a rede privada que ainda é credenciada ao SUS e aquela que só atende à medicina suplementar. A rede credenciada ao SUS na região leste, nós só temos hoje 390 leitos hospitalares e mais 210 leitos psiquiátricos. Vamos ver isso aí. Em São Gonçalo, hoje atendendo ao SUS, nós só temos a Santa Paula, que fica ali naquela região de Tribobó, o Hospital Franciscano, que é um hospital
se eu não estou equivocado, das Vicentinas, ou das Freiras, lá em São Gonçalo, que fica naquela região do Alcântara. O Menino Deus, que é um hospital pediátrico, que fica no Rodo. A Nossa Senhora das Neves, que reabriu recentemente, estava fechada. E o Hospital São Miguel, que é do grupo da Santa Marta, que fica ali em Tribobó. Aproximadamente 390 leitos disponíveis, isso é dado de CNES, tá? Psiquiátricos foram dizimados, só resistiu a Nossa Senhora das Vitórias, quer dizer, resistiu não. Está resistindo por imposição, na verdade, porque o Hélio, coitado, já tá num sofrimento lá, há mais de 15 anos, numa dificuldade enorme para poder operacionalizar o hospital. E a Santa Catarina. Esse é um outro drama. Hoje, quem tem um paciente psiquiátrico, quem com surto, etc. e tal, é uma dificuldade enorme para você conseguir encontrar uma vaga. Não há leitos em hospitais privados nos municípios de Niterói, Itaboraí, Rio Bonito e Maricá em rede conveniada ao SUS. Vereador, isso aqui significa o seguinte: Niterói chegou a ter, como eu falei antes aqui, a Santa Juliana, que fazia os atendimentos ortopédicos aqui em Niterói, chegou a ter a Santa Paula, chegou a ter a Belô. Eu acho que Niterói talvez tivesse aí, pelo menos, na época da Santa Mônica ainda, que era um hospital que também, Ronaldo, na época, era gestor lá, era um hospital muito grande, que tinha um volume de leitos, naquela época das enfermarias maiores, né? Pois bem, Niterói continuou com as mesmas instituições públicas, sendo que o Antônio Pedro deixou de funcionar como emergência. Hoje é um hospital que só atende através da regulação, não sei se continua assim. Acho que recentemente vocês estiveram fazendo um mapeamento dessa realidade, mas o que me consta é isso, e faz algum sentido, porque o hospital não pode perder o perfil, que é o perfil pedagógico, o perfil de ensino, então fica sempre esse enfrentamento, né? E Itaboraí, os 3 fecharam, Rio Bonito nunca teve, Maricá, Modesto Leal, continua lá o Modesto Leal, mais ninguém. Rede pública da região leste, os mesmos de sempre, né? O Getúlio Vargas, com 78 leitos, o Tortelli, 92, o Horêncio, que era um hospital federal, foi municipalizado, acho que tem mais de 10 anos a municipalização, ou 12 do Horêncio, o Azevedo e o Antônio Pedro. Quer dizer, não sei se esse número de leitos aí é real ou virtual, isso é dado que está lá no Ministério da Saúde, no Cadastro Nacional de Instituições Hospitalares. Bom, São Gonçalo, no Luiz Palmier, o Pronto-Socorro Central Armando, não é Gomes, não, esqueci o sobrenome do doutor Armando aí, mas enfim. Ferreira, não, também não é Ferreira, não, Armando Sacoto, né? Sacoto, não é Ferreira, não, devia ser o Ferreira, na verdade. O Mário Neajá e o Hospital Estadual Alberto Torres, que foi o último a ser construído em São Gonçalo, com 89 leitos. Itaboraí, o Municipal, que é o desembargador Leal, e o João Batista Cáfaro, que foi o último, que é um hospital estadual ali em Manilha. Bom, Rio Bonito tem o Darcy Vargas, com 89 leitos, Maricá, o Conde Modesto Leal, com 73. Vamos para a rede privada agora, que atende a medicina suplementar. Em São Gonçalo, nós temos hoje esses 5 hospitais, né? E nós colocamos aí a São Silvestre, apesar da São Silvestre não estar atendendo medicina suplementar, porque a São Silvestre não está atendendo nem o SUS e nem a medicina suplementar. Eles mantiveram um hospital aberto, é um hospital exclusivamente obstetrícia, mas já não está mais atendendo o SUS também, que era um local que muita gente de Niterói estava nascendo lá na São Silvestre. E eles não suportaram crise financeira e também acabaram fechando e ficou aí. O São Miguel está aí também, mas é um hospital que atende mais o SUS. Hospital de Medicina Suplementar mesmo, tem a Clínica São Gonçalo, o Sancordes e nós lá na São José. Ih, rapaz, acho que eu fiz besteira.
Niterói, Clínica Icaraí, inaugurada recentemente, 300 leitos. Nossa Senhora Auxiliadora, 42, Santa Marta, 180, HCN, 180, Alameda, 93, Ingá, 80, Sicor, 100, DOR, 50, Maternidade São Francisco, 80, e o Procordes, que muito provavelmente a partir do dia 26 aí, deve ser menos 40 leitos aí. Bom, isso aí seria a distribuição, públicos, privados, privados SUS, privados medicina suplementar. A triste realidade hoje é a seguinte: a necessidade de leitos, como a gente colocou, em função de uma população de 2 milhões de habitantes, fazendo aquela correção do IDH, vereador, seria de 5.750 leitos. Hoje, a região leste tem 3.164 leitos disponíveis. Esse é o retrato da nossa região hoje. Bom, se esses 22 hospitais não houvessem fechado, mesmo assim nós ainda teríamos um déficit de leitos de 6%, porque a população cresceu ao longo desse período. Isso aí nós trouxemos alguns dados da Organização Mundial de Saúde. A gente está fazendo primeiro, vereador, uma panorâmica da cruel realidade que nós estamos vivendo. Nós não estamos olhando só a questão da medicina suplementar, nós estamos olhando o sistema de saúde como um todo, porque não dá para você separar o sistema único do sistema suplementar. Isso é uma abstração maluca, e quem botou o nome de sistema único teve um grande equívoco em botar sistema único, porque ele não é único. Seria bom se ele fosse único, se os governos, se os vários governos investissem para que ele o fosse, mas a gente sabe que essa realidade não existe. Então vamos lá. O sistema privado hoje no Brasil atende mais ou menos 48 milhões. Nessa época era 192. Hoje, o sistema privado, a medicina suplementar, deve estar atendendo 50 milhões para uma população de 200 milhões. Em síntese, 1/3 da população é atendida pela medicina suplementar. São 150 milhões de brasileiros que só têm o SUS e 50 milhões de brasileiros que têm a medicina suplementar. Quando vocês olharem ali, a última coluna, gastos públicos em saúde sobre o total dos gastos públicos. Quando a gente chega no Brasil ali, a gente olha 7,2%. Quando a gente vai, por exemplo, para a Argentina, 14,2%. Quando a gente vem para o Equador, 7,3%. Para a Espanha, 15,5%. Eu estou pegando a última pelo seguinte: nesses gastos aí, o dramático é isso. Vocês vão ver no próximo slide. Enquanto a medicina suplementar coloca em média $1.000 per capita, e hoje a medicina suplementar, que atende 50 milhões de habitantes, ela gasta quase 60% dos recursos que são disponibilizados para a saúde, enquanto a medicina pública nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, deve estar em torno de 45%. Não é à toa que nas ruas aí a gente via que o tema da saúde era o tema recorrente em todas essas manifestações. Nos 191 países, o Brasil ocupa a 125ª posição em sistema de saúde no mundo. Você vê que a gente está mal na fita. Porém, em medicina privada, o Brasil é o 2º maior mercado. Por quê? É porque a população quer? É claro que não. É claro que não. A população é obrigada a ter, seja o empresário responsável, que hoje se esforça e a cada dia que passa, o comprador já não está conseguindo mais, vereador, porque esse ticket médio fica num valor, e vocês vão ver por que aí, inalcançável, pela tecnologia entrante, por uma regulação, no mínimo equivocada, que a gente vem vivendo no Brasil. Vamos lá. Esse aqui é um outro dado crítico. Quando a gente olha a participação dos serviços de saúde cadastrados, vocês vejam bem, 150 milhões de brasileiros são atendidos pelo Sistema Único. Só que a quantidade de instituições privadas é o inverso. 1/3 são públicas e 2/3 são privadas. Aqui piora mais ainda. Quando você olha a participação dos serviços públicos por esfera de governo, você vê que o abacaxi ficou todo com o município, que é quem, na verdade, tem
o menor volume de arrecadação entre os entes federados. Então, o que acontece? O município hoje, por mais que ele se esforce, e a maioria dos municípios, tem aqui, os senhores são vereadores, eu não sei como é que esse orçamento hoje aqui está em Niterói, está aqui o Diego, que é vereador em São Gonçalo, mas eu tenho certeza do seguinte, seguramente, mais de 18% do orçamento dos municípios hoje, seguramente estão comprometidos com a saúde, até para fazer face às contrapartidas dos programas de saúde da família e de tudo mais, que tem que ter uma contrapartida do município. Então, vocês vejam, não dá nem para ver ali, são 249 só instituições federais, foram aquelas que eles não conseguiram municipalizar. Alguns prefeitos engoliram esse ouro de tolo, municipalizaram as instituições e não têm condições. O Orense de Freitas é um quadro. O Orense de Freitas chegou a ser um hospital de alta complexidade aqui em Niterói. Se eu não estou equivocado, me corrijam, acho que chegou a realizar transplante aqui em Niterói. O Orense de Freitas hoje, Benito, só você de lá, me confirma isso, só está fazendo cirurgia de pequena e média complexidade. É isso mesmo? É isso mesmo. Acabou. E óbvio, você vai imputar esse ônus ao município como? Senão o município só vai fazer saúde, pô. Que está lá na Constituição, né? Que saúde é um direito de todos e dever do Estado, pô. Esse dado aqui é que é relevante, está vendo? Quando a gente pega o gasto per capita, presta atenção nisso, no Brasil, o Brasil gasta com saúde, quando você soma público e privado, $335 per capita. Quando você pega só o privado, é $1.000. Obviamente, quando você corrige isso, você já viu quanto é que vem das 3 esferas públicas para a saúde. Isso é política estruturante, né, gente? Bom, uma vez visto isso, a gente procura aqui agora tentar um diagnóstico de por que o sistema de saúde suplementar entrou nesse buraco negro e nós não estamos vendo luz no fundo desse túnel. Pelo contrário, o que nós estamos vendo é a coisa extremamente difícil e se ao longo desse ano Niterói teve 4 hospitais fechados, porque acho que infelizmente talvez o Procód seja arrematado no dia 26. O ano que vem talvez tenhamos mais uns 3 ou 4 e São Gonçalo idem. Aí seja dizimado de vez e aí sim, vai virar caso de polícia isso, pô. Primeiro, o explosivo crescimento da demanda por serviços de saúde suplementar. Por quê? Por causa da insuficiência do serviço público. Está flagrante isso aí. As pessoas, na verdade, não têm plano de saúde porque querem. O empresário, o ônus, a gente estava conversando, doutor Pedro, com o pessoal dos estaleiros, aí a dificuldade para conseguir sustentar um plano de saúde, Benito, que está na ata ali da relação capital-trabalho. Eles não estão conseguindo. E isso, daqui a pouco, a galinha vai morrer, porque a medicina suplementar existe principalmente em função desses empresários que ainda conseguem viabilizar um mutualismo, quem segura isso é a base da pirâmide, e não estão conseguindo mais. Segundo ponto, tecnologia entrante. Não é só a medicina. Para onde a gente olha hoje, esse mundo novo é um mundo alucinante, pô, né? Segundo, os reajustes não acompanham a atualização tecnológica. E aqui, a gente tem que citar um dado. A cada 2 anos, vocês devem acompanhar isso, a agência reguladora entra com 150, 200 novos procedimentos. Por último agora, medicamentos oncológicos, que são medicamentos caríssimos, estão na pauta para entrar a partir do dia 1º. Ora, quando você apreende tecnologia e depois vocês vão ver qual foi o valor do reajuste e não reajusta isso de uma forma compatível, busca o INPC para reajustar, você imagina o seguinte: existe uma ciência chamada atuária, né? A atuária existe, né, uma ciência com embasamento estatístico,
que é o que pauta o mutualismo. Na medida em que você tem, né, novas tecnologias entrando, você tem que fazer a correção atuarial disso aí. Senão vocês vão ver o que acontece. Eu não sei se está aqui esse diapositivo que mostra a quantidade de operadoras que hoje estão ou em liquidação extrajudicial ou já falidas. São mais de 350. Quem paga essa conta? Segundo, descompasso entre receitas e despesas nas operadoras de saúde. É a mesma coisa, nós não estamos olhando aqui e não estamos buscando enfrentamento hospital-operadora. Absolutamente não é isso. E eu fico muito a cavaleiro, porque eu tenho um chapéu de operador e tenho um chapéu de hospital. Eu sei quais são os dramas que as instituições hospitalares estão vivendo, que as operadoras estão vivendo. Isso tem que ser enfrentado com muita coragem, vereador. Isso tem que ser enfrentado, seguramente, com uma participação muito mais ampla, pelo candente do tema, do que talvez nós estejamos enfrentando hoje. Esses custos são crescentes e tem que se frisar, os reajustes são insuficientes. E são insuficientes, não é pelo fato só de ser insuficiente, não. Porque vocês vão ver na frente ali qual é a carga tributária que incide hoje em cima da indústria da saúde no Brasil. É um absurdo. O Brasil hoje é o país que mais tributa material, medicamento, equipamento, serviço. Isso aqui, o que a gente fez aqui? 2000 a 2013 são os reajustes das várias operadoras, da ANS, o INPC, que é o que pauta a inflação, e o piso salarial no Rio de Janeiro. Se vocês pegarem uma mediana do que os hospitais receberam de reajuste, e volto a frisar, isso não é porque as operadoras são ruins, porque ninguém é maluco de ficar desabastecido com leito para atender o seu paciente porque quer. É porque existe alguma coisa equivocada na regulação. A gente vai falar disso. Está aqui mais uma vez o reajuste do piso salarial de 2000 a 2003 foi 359% o reajuste. A ANS deu 170,78 às operadoras. Com essa tecnologia entrante, o que sobra para o hospital é uma média que vai daquele 78 àquele 26 ali. Não há gestão de qualidade que consiga, minha gente, viabilizar isso aqui. E a sociedade precisa saber disso. Porque, em última instância, quem vai estar sendo atendido nas emergências são os nossos filhos, nossos pais e nós mesmos. Terceiro gargalo, a judicialização da saúde. O que acontece com isso aqui? Em 98 veio a Lei 9656, que foi a lei que regulou as operadoras de saúde. Isso era absolutamente necessário. Naquela época, qualquer um abria lá uma tenda, dizia que era operadora de saúde, saía vendendo o plano e saía dando tombo no mercado. Às vezes o mesmo ator dava 5 tombos no mercado. Segundo, essa lei, na verdade, o que acontece? Está aqui o pessoal da Unimed. Você vende um plano de saúde, a pessoa vai lá, diz que tem câncer, sou hipertenso. 3 dias depois ela chega no hospital, está lá, carência, a lei é clara, pré-existência são 24 meses, ou deveria ser 24 meses. Só que não tem um juiz que não conceda uma liminar. Óbvio que isso é um outro gravame na sinistralidade, não há base atuarial que suporte isso. Segundo ponto, liminares impondo atendimento aos usuários de SUS em serviços de alta. Os hospitais que já estão combalidos têm que receber compulsoriamente esses pacientes do SUS. E, obviamente, muitas vezes comprar uma prótese, vereador, de 40 mil, como foi recentemente o caso aqui do
do DOR, que recebeu lá um paciente, estou certo, Conrado? Um paciente ortopédico, que só a prótese era R$40 mil. E isso aí, muito provavelmente, eles não vão nem entrar na justiça, porque se vier é um precatório daqui a 10 anos. Obrigação legal dos hospitais atenderem e internarem pacientes em risco de vida sem contrapartida de financiamento. Nós recentemente estivemos lá no hospital, isso se tornou público, um paciente, veio a mídia, ligado aí a uma facção, simplesmente o seguinte: risco de vida, você não pode deixar de atender. Se chegar um paciente passando mal, se o Conrado não internar, se o doutor Pedro não internar, é omissão de socorro, você vai preso. Só que ninguém diz quem vai pagar isso. O cara já evita ir para o hospital público, porque ele sabe que vai chegar lá e não vai ter atendimento, e já chega morrendo no hospital privado. Liminares impondo atendimentos a pacientes de operadoras insolventes. Vejam bem por que fechou tanto hospital. Todo mundo lembra aqui da Rio Med, que atuou aqui em Niterói até uns 8 anos atrás, chegou a ter 120 mil vidas. Pois bem, quando a Rio Med quebrou, eu já tinha me descredenciado da Rio Med há mais de 10 meses, eu fiquei recebendo liminar durante 8 meses, só de paciente grave, de uma instituição que já estava falida. E aí, de mim, se não recebesse essa liminar. Então, quando a gente soma tudo isso, eu não tenho dúvida nenhuma, Benito, que nós estamos indo para o inferno. E está muito perto o inferno. Está muito perto. Quarto gargalo. Nós fizemos um diagnóstico pegando os principais gargalos. A elevada carga tributária. Isso aqui é doloroso demais para o setor. Por quê? Ao longo do ano passado, o governo desonerou, não foi 52 não, chegou a 56, vereador. 56 setores foram desonerados. Dentre eles, PI para automóvel, que está enchendo nossas ruas, ninguém consegue mais andar nas ruas, ao invés de nego fazer ciclovia, nego bota automóvel na rua. Linha branca, INSS para hotéis, teatro, cinema, a construção civil foi beneficiada nisso. O setor saúde talvez fosse o único que merecesse ser desonerado, porque a gente lida com vida ou com morte, porra. E foi vetado, houve uma emenda, essa emenda foi vetada pela presidente. Isso aqui é um cenário do cipual de tributos que os hospitais pagam, e isso aqui também tem uma coisa perversa nisso aqui, que é o seguinte: os hospitais que atendem aos donos do poder, todos eles, o Sírio, isso tem que ser dito, porra, o Einstein, todos esses hospitais são desonerados. Quem paga imposto é quem atende a patuleia. Só que não há mutualismo sem a base da pirâmide, porra. Vai despencar lá em cima também. Em 2009, isso aí é só para a gente ter uma ideia do que o setor representa quando você compara, por exemplo, com as montadoras, quando você compara com a agrobusiness. É irrisório, a nossa desoneração seria irrisória quando você faz uma comparação com as outras cadeias de valor. A tributação é a principal razão do alto custo de prevenção, vocês vão ver aqui agora. Enquanto no Brasil, 1/3 do valor pago por qualquer produto ou serviço é composto por impostos, taxas e contribuições, Estados Unidos, Canadá, a gente não ficou ali só nos países desenvolvidos, não. Nós pegamos ali BRICS, ali tem China, ali tem Índia, ali tem México. A tributação sobre os insumos da saúde são menos que a metade da tributação brasileira. Ora bolas, se nós tivéssemos uma tributação mais amistosa, seguramente as nossas instituições, tanto na aquisição de equipamentos, na aquisição da maioria desses insumos, principalmente dessas drogas de alto custo,
os oncoterápicos, os monoclonais, que hoje oneram escandalosamente a operação das operadoras, seguramente as operadoras talvez tivessem mais fôlego para estar remunerando o hospital como ele merece. Está aí a carga de tributo. Enquanto nos Estados Unidos é 12, no Japão 13, no Canadá 11, no México 16, na China 16, na Coreia do Sul 15, na Índia 17, no Brasil a média é 35. Cada aspirina que a gente compra na farmácia é 35% de imposto. Bom, isso é uma mensagem final. Eu só queria falar de mais uma coisa que não está aí na palestra, que eu acho que isso pode ser o golpe de misericórdia na cadeia de valor. É exatamente essa questão que recentemente veio à tona, e com muito proselitismo por parte do ministro, que é impedir as operadoras. Você vê, nós estamos falando da United, que comprou o grupo Amil. A United foi impedida de vender quase 60% dos produtos por causa de uma RN, de uma regra normativa, se eu não estou equivocado, a 49 ou a 50, da ANS, que eu não sei quais os critérios usados para isso, que define o seguinte: que em uma semana você tem que atender especialidade básica gravando, senão isso gera uma notificação compulsória que eles chamam de NIP, que em 10 dias você tem que atender especialidades como GO, como outras especialidades, que em 20 dias você tem que liberar uma cirurgia com órtese e prótese eletiva. Esse critério deixou, e isso aí, quem sofre com isso em última instância é o usuário, porque na medida que você constrange a operadora, isso é uma bicicleta. Se você para de pedalar essa bicicleta, se você já não está conseguindo reajustar a rede hospitalar, nós não vamos ter leitos. A Amil judicializou, conseguiu uma liminar, foi derrubada a liminar. Eles conseguiram derrubar em segunda instância, foi derrubada em segunda e agora eles recorreram ao Supremo. Eu, por acaso, estava num evento em São Paulo essa semana, conversando com o vice-presidente da United, extremamente preocupado. E se nós olharmos o histórico disso aí, quando a Golden viveu uma situação crítica, uns 15 anos atrás, que veio um ator americano chamado Cigna, e operou no mercado durante um período, deu como custo afundado aquilo e foi embora. A Golden, na época, tinha, 30 hospitais no Brasil. A Golden hoje não tem nenhum hospital no Brasil. Importante a gente frisar isso aqui, porque hoje, isso é uma SA. Foi feito o IPO, essas ações foram vendidas no mercado. Essas empresas, elas podem falir também. E são 6 milhões de brasileiros que hoje têm cobertura. Um outro dado relevante, Benito, que tem que ser colocado, é essa questão das administradoras, que é um outro custo na cadeia de valor. O que significa isso? Da noite para o dia veio uma regra normativa dizendo que, a partir da data tal, as operadoras não podem fazer mais boletagens para uma associação, para um sindicato, para uma ordem dos advogados, para um CREMERGE. Apareceu a figura da administradora. Meu Deus do céu, se o hospital já não consegue receber reajuste, apareceu um Tertius no jogo, comendo 12 a 15% dessa brincadeira, e tem um ente regulatório aquecendo isso. Essas reflexões são relevantes. São relevantes porque quem é protagonista no sistema é o médico, é o hospital, é o centro diagnóstico. Não é a administradora, não é a operadora e não é a agência reguladora. Quando eu digo que isso vai virar caso de polícia, talvez já esteja virando caso de polícia. Talvez já esteja virando caso de polícia. Por quê?
Se nós olharmos a realidade hoje, né? Quantas emergências Niterói tinha? Quantas tem hoje? Com a população que aumenta. Quantas emergências São Gonçalo tinha? Quantas hoje tem? Exatamente, exatamente. E com um agravante a mais. O Estado criou as OS, remunera sem pagar, ou tendo privilégio e a regalia de remunerar, sem encargo do empregador, monta hoje uma emergência, doutor, com um pediatra que hoje é uma especialidade em extinção, porque é uma especialidade que trabalha com o cérebro e com a caneta, não trabalha com procedimento, porque aí aparece um outro ator chamado a indústria, que por causa daquela carga tributária, acabou criando uma distorção fundamental na medicina, doutor Benito, que nós sabemos qual é. E que se nós não enfrentarmos isso com muita coragem, seguramente, eu acho, o que eu tenho conversado com meus pares lá é o seguinte, nós não podemos incorrer em omissão. Nós fizemos audiências públicas aqui, fizemos em São Gonçalo, demos entrada na Alerj umas 10 vezes, isso está protocolado conosco, não conseguimos ainda realizar. Estou mandando uma outra para o Conte agora e para o Márcio Panicé, que é o presidente da Comissão de Saúde, por omissão. Nós não vamos ser imputados, não. Porque isso que a gente está vendo hoje, se nós não conseguirmos, de alguma maneira, sensibilizar os vários atores de saúde, realmente é uma coisa relevante, que nós estamos mexendo com a vida das pessoas, e que nós não estamos conseguindo. Isso é uma cadeia de valor, isso é um sistema. Isso não é uma árvore que você diga a relação do ente regulatório com a operadora. Mas, meu Deus do céu, você tem toda uma cadeia de valor nisso aí. Fica aqui o desafio, vereador. Eu acho que isso que a gente está dizendo aí, obviamente nós não somos donos da verdade, estou falando em nome aqui do sindicato, de todos os pares que ainda estão vivos. Está aqui o Vadim, da Auxiliadora, o Vinícius, da Clínica de Olhos, da Avenida 7, Guilherme, da Nossa Senhora Auxiliadora, doutor Pedro Ivo, do Hospital Geral do Ingá, Conrado, do DOR. Não estou vendo aqui o Hospital Icaraí. Tem alguém do Hospital Icaraí? E não estou vendo aqui a Santa Marta. Mas gostaria até que houvesse o posicionamento de alguns que pudessem estar narrando todas as vicissitudes que hoje vivem para poder estar operacionalizando com a instituição aberta. Então era isso. Obrigado aí pela oportunidade.